aquele que vem vindo em nome do Senhor, e o reino que vem seja bendito, ao que vem ao seu reino o louvor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por mim, por ti, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Ó Senhor. Reverendíssimas irmãs religiosas, caríssimos consagrados a Deus, segundo o carisma da Elohim, meus irmãos e minhas irmãs que nos acompanham pelas redes sociais de nossa paróquia, queridos jovens aqui presentes, que hoje farão a prova do Enem, meus irmãos e minhas irmãs, estamos no último domingo do tempo comum. O último domingo do ano litúrgico. O ano litúrgico é a divisão que a igreja faz do tempo para que nele, durante o ano, nós possamos contemplar o mistério de Cristo e, contemplando o mistério de Cristo, entrar neste mistério e assim adquirir a salvação. O ano litúrgico, portanto, ele divide todos os mistérios da vida de Cristo. Os domingos do Advento, que iremos celebrar a partir do próximo domingo, eles são a espera do Messias prometido, a espera do Salvador. Depois nós temos a Quaresma, que nos prepara para o tempo mais forte e mais belo, que é a Páscoa, onde nós tocamos, através da liturgia, o mistério do amor de Cristo, que nos ama tanto, a ponto de se entregar à morte e ressuscitar por cada um de nós. Depois, os domingos do tempo comum, onde nós nos deparamos com a missão de Cristo. Cristo que fala e, portanto, revela o amor do Pai para com a humanidade, e Cristo que realiza atos, milagres, encontros, curas, e através destes atos também nos revela o amor de Deus. Até que chegamos no último domingo do tempo comum, hoje,
e celebramos a realeza universal de Jesus. O último domingo do tempo comum nos traz Cristo como Rei e Cristo como meta de toda a criação. Por isso, na segunda leitura de hoje, extraída do livro do Apocalipse, nós ouvimos a revelação da última vinda de Cristo. Olhai, ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, também aqueles que o traspassaram, também aqueles que o negaram, também aqueles que não compreenderam o seu amor, também estes verão a Cristo. E todos os povos da terra baterão no peito por causa dele. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor. Eu sou o início e o fim de tudo. Eu sou o centro do universo. Talvez, na nossa linguagem comum, quando nós escutamos a palavra Cristo é Rei do universo, nós estamos talvez pensando o universo enquanto realidade cósmica, enquanto espaço sideral. A palavra universo, em sua origem, significa algo de muito mais profundo. Significa a totalidade das coisas. Universal significa total, significa pleno. Então, Cristo hoje é celebrado como Rei de todas as coisas. E eu gostaria de meditar 3 âmbitos onde Cristo precisa ser Rei. Do maior para o menor. Cristo precisa ser Rei da sociedade. Sim, ouvimos Jesus dizer que o seu reino não é deste mundo. Sim, o seu reino não se pode comparar aos reinos que existem sobre a terra, onde o próprio Cristo disse: os grandes exercem seu poder, tiranizam, matam. O seu reino não é a semelhança dos reinos deste mundo. O seu reino é um reino de justiça, de amor, de paz. Porém, o seu reino precisa atingir a sociedade, precisa chegar a todos os âmbitos da sociedade. E o reino de Cristo só poderá atingir a sociedade quando o reino de Cristo atingir a cada um de nós. Nós não podemos esperar que o Brasil seja um Brasil onde Cristo reina, se Cristo antes não reinar no nosso coração. Se Cristo antes não reinar em cada uma de nossas famílias. Daí o segundo elemento, o reinado de Cristo na nossa casa. Se nós, amados irmãos e irmãs, se nós fizéssemos um exame de consciência, tranquilo, porém sincero, em paz, porém com afinco, nós logo nos daríamos conta que em muitos ambientes de nossa casa, Cristo ainda não é o Rei. Cristo não é o Rei, por exemplo, do nosso tempo livre. Cristo não é o Rei do nosso tempo livre porque nós não dedicamos nosso tempo livre ao Senhor. Tantas outras coisas tomam o seu reinado do nosso tempo livre. O descanso pelo descanso, o ócio pelo ócio. Cristo não é o centro e o Rei de nossas famílias, porque ainda na primeira oportunidade que temos de sair da cidade, de descansar, nós deixamos de lado a missa. A missa é a primeira coisa que nós cortamos de uma lista de afazeres dominical para repousarmos, repouso justo, repouso importante. Porém, o repouso sem Deus não é completo. O repouso sem o reinado de Cristo não é perfeito. Cristo precisa
além de ser rei na sociedade, rei nas famílias, Cristo precisa ser rei no nosso coração. Quais são as coisas e as pessoas que estão usurpando o trono de Deus na nossa vida? Em primeiro lugar, a pessoa mais perigosa que pode roubar o trono de Deus da nossa vida é eu mesmo. Eu mesmo sou aquela pessoa que primeiro põe em risco o reinado de Deus, colocando acima de Cristo as minhas vontades, colocando acima de sua lei as minhas ideias, colocando acima de sua vontade e palavra os meus próprios interesses. Quantas vezes, amados irmãos e irmãs, na linguagem do dia a dia, até numa conversa simples e aparentemente distraída, nós dizemos, ou pelo menos temos esta concepção: sim, Cristo é rei, mas sim, está na Bíblia, mas sim, é um dos 10 mandamentos, mas quem põe um mais retira da fé a soberania de Cristo. Não somos nós que devemos julgar o que é a fé. Não somos nós que devemos orientar a palavra de Deus, mas somos nós que devemos por ela ser orientados. Cristo precisa ser rei da nossa inteligência. Cristo precisa ser rei da nossa vontade. Amados irmãos e irmãs, celebrar o reinado de Cristo é comprometedor, porque nós hoje devemos entregar a Ele a coroa e o cetro da nossa existência e deixar que seja Ele a guiar os nossos passos. E quem entrega a Cristo a coroa e o cetro da sua existência não tem outro destino, não tem outra meta. A sua vida não encontrará outro desfecho, senão reinar com Cristo para sempre em Deus. Vinde, benditos do meu Pai, vinde para o reino que vos fora preparado antes da criação do mundo. É para lá que nós caminhamos, mas só chegaremos se nós não formos os pequenos reis da própria existência, mas se deixarmos-nos guiar pelo único Rei de todas as coisas. Hoje, os nossos irmãos irão realizar a prova do Enem. Que Cristo reine nesta prova. Que esta prova não seja simplesmente um concurso para saber quem é o mais inteligente, mas que essa prova seja um passo na decisão de servir a Cristo como Rei. Que Cristo seja o Rei através do esforço que cada um colocou no preparar-se para esta prova. Que Cristo seja o Rei no que esta prova irá desembocar na escolha da profissão. Que não seja simplesmente uma profissão, mas que seja a vocação. Por isso, o conselho que eu gostaria de deixar para cada um de vocês hoje é: deixe-se guiar pelo reino de Cristo. Leve para esta prova a paz que o reino de Cristo dá. Leve para esta prova a tranquilidade de pertencer a Deus. Leve para esta prova a confiança de saber-se filho de Deus. Amados irmãos, hoje é o último domingo do ano litúrgico. Então hoje é também dia de nos perguntarmos: como eu vivi este ano litúrgico? Eu retirei de cada um dos domingos que eu estive na igreja um ensinamento válido
para toda a semana, ou foram semanas e semanas onde eu adquiri conhecimento, mas este conhecimento não ganhou prática na minha vida. O domingo, a liturgia dominical, ela quer ser para cada um de nós a força motriz que irá nos guiar durante a semana. E renovemos o empenho de, iniciando o novo ano litúrgico na próxima semana, retirarmos consequências para a nossa existência. E a principal delas é que Cristo é o Rei e o centro de todos os corações. Amém. Creio em Deus, Pai, Criador do céu.